164, não perturbeis. Está no Evangelho de Mateus, é Jesus quem disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse capítulo ele fala muito do divórcio. Mas nós vamos perceber que isso você pode aumentar o entendimento dele e aí vai conseguir compreender muito mais o significado de tudo. Vamos lá. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém elege desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor, e a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desorganiza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta século desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos a organização do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com o suor e lágrimas. Então aqui a gente vai vendo a extensão que alcança essa passagem, né? Ela não fica só restrita no divórcio, como a gente muitas vezes costuma a citá-lo. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui começa assim. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração, ao casamento, sentimentos. Os laços afetivos, mas ele falando isso que não compete somente a isso, ele já vai, não quer dizer que não tem importância, tanto que ele vai reforçar um pouquinho sobre os laços. Os laços afetivos caracterizam por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Ou seja, sim, os laços afetivos, eles se caracterizam por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos realmente atendem a planejamentos superiores. E aí ele está dizendo que não é possível a gente ludibriar o impositivo da lei. Por quê? Às vezes é fácil, né? Eu caso, separo, no caso do casamento, de união. Mas essa facilidade material, que às vezes a facilidade da cultura que permite isso, pode nos dar o sentido de que não tem nada a ver. Não precisa nem casar. Por que casar? Já que se não der certo vai separar.
Então, ele está dizendo, claro, que, não, olha, mesmo abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos, isso não vai impedir que o homem preste contas à justiça de Deus. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, vai desorganizar a própria existência. Como? Não é que Deus vai punir, Deus não pune, nunca puniu. É que quando eu quebro um planejamento que fiz de maneira mais orientada, antes às vezes, que levou um tempo para que eu me organize e me orientei, e num ímpeto de impulso eu decido mudar as coisas, bom, provavelmente não vai dar certo. É isso que ele está querendo dizer. Não é que Deus pune, tá? Mas que de uma maneira estava organizado de uma forma e de repente eu, por qualquer motivo, troco o caminho, a trajetória. Pode dar certo, mas provavelmente vai dar errado, né? E aí, como eu vou sofrer as consequências do caminho escolhido, eu atribuo essas consequências ao castigo de Deus, que não tem nada a ver uma coisa, porque Deus não castiga. Então, a gente acaba desorganizando a própria existência. Aí ele vai ampliando aqui, abrindo o nosso entendimento. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. É mais do que isso, do que relacionamento. Agora ele vai mostrar aonde atinge essas regras. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Então não é só relacionamento, é tudo na vida. Tudo que de uma certa ordem está organizado para criar e manter harmonia, nós devemos respeitar e não desorganizar. Ninguém elege, por exemplo, o desconhecimento do propósito divino. Ninguém pode dizer, não sabia que Deus planejava essas coisas. Que Deus não, que Deus autorizava-nos a planejarmos isso. O dever mais duro consiste sempre à vontade do Senhor. Para que a gente perceba que tudo que é ligado à evolução, a Deus, a caminhar para frente, ele é difícil, exige muito trabalho, luta e dedicação. E tudo que não é para isso é mais fácil, é mais tranquilo, é mais tolerável, né? Então, para que a gente consiga ainda, apesar da dificuldade que temos para caminhar, mantenha-se fiel a essas ideias de que não é fácil, do que você ir para essa outra ideia de que não, tudo é fácil, tudo é tranquilo, se não tá dando certo, não é para ser. Não, a evolução é difícil mesmo. O progresso é algo que exige muita dedicação, muita disciplina e muito trabalho. Então, o dever mais duro constitui sempre a vontade do Senhor. Aí nós temos, e a consciência? Sentinela vigilante, que todos nós temos consciência, vigilante do eterno. A menos que o homem esteja dormindo no nível bruto, ou seja, ele ainda não despertou para a realidade de que ele é um ser humano. Então, isso não existe. Eu poderia dizer assim, vamos dizer que nós não conhecemos atualmente na Terra, talvez há centenas de anos atrás, há milênios de anos, existisse alguma civilização no estado humano, mas ainda muito embrutecida, muito entregue aos instintos de sobrevivência, quase que vivendo mais como animal do que como ser humano. Atualmente não temos, até as tribos que a gente tinha na Terra, já chegou televisão, picape, pinga,
droga, cocaína, maconha, né? E tudo mais. Então já chegou, já não é mais, eles estão lá nas reservas, mas não vivem mais como índios. Já até faculdade fazem, né? Então, discernir o que constitui obrigação. Então ele está dizendo assim, ó, a menos que o homem esteja dormindo no nível bruto. Nós não conhecemos hoje na Terra ninguém dormindo no nível bruto. Permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. E aqui é uma coisa que a gente tenta ludibriar, que nós tentamos, o nosso ego tenta nos ludibriar constantemente, atribuindo a fuga como uma obrigação. Então eu passo muito tempo fugindo de deveres, fugindo de um autoencontro comigo mesmo, fugindo da minha própria evolução, porque eu acredito que esses trabalhos que faço para a fuga é a minha obrigação. Mas ele fala que a consciência sabe perfeitamente a diferença entre um e o outro. E sabe muito, porque muitas vezes, mesmo nós não querendo, sentimos uma vozinha, eu não diria nem uma voz, mas é um sentimento de solidão, de vazio existencial, né? Que nós tentamos então rapidamente preencher, saindo, passeando, procurando saber, conhecendo pessoas, colocando gente na nossa vida, assistindo filme. Tornamos-nos compulsivos para o mundo aqui externo. E quanto mais vazio existencial eu sinto, mais tenho medo de ficar sozinho, né? Algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de ficar sozinho. Outros dizem, eu já tenho, não só não gosto, mas tenho medo de ficar sozinho. É quando a minha voz da consciência já começa, que é uma coisa boa, né, a me chamar à responsabilidade, ela começa a se tornar algo quase que perseguidora, né? Então, como eu não quero ouvir o que está faltando na minha vida, eu transformo essa consciência, que é a voz que fica me chamando para os meus deveres, minhas responsabilidades eternas, espirituais, eu as transformo em inimigo, monstro, fantasmas. E aí eu digo que quando estou sozinho, eu sou voz, eu vejo sombra, isso porque na verdade eu estou fugindo de mim mesmo, tá? O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, reuniu os seres, criou os seres e os reuniu para que pudessem crescer, ensinar um ao outro, ou através da observação dos hábitos, ou através do esclarecimento. Também criou as situações, e essas situações foram para nos testar e fazer com que a gente colocasse em prática a nossa inteligência. Ajustando-as, todas elas estão ajustadas para o bem comum. Está tudo certo perante a criação. Quem desorganiza as obras divinas somos nós mesmos. Prepare-se para a recomposição. Então, se eu desorganizo algo, eu me torno responsável por organizar. Aqui é importante eu entender isso, que o erro tem duas fases. A primeira é quando eu imagino algo. Eu penso em fazer algo errado, ou que atrapalhe a harmonia. Digamos assim, não vou colocar bem e mal, errado e certo. Vou colocar que eu penso em fazer algo que atrapalha a harmonia, que provoca desequilíbrio. E eu preciso, uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu fazer, pôr em prática um pensamento. Enquanto eu penso, eu só estou tomado pelo diabo tentando me usar como desequilíbrio das forças da harmonia do universo. Mas quando eu ponho em prática, eu já sou Satanás. Assim a gente entende, né? Bom, só que a partir do momento que eu pratico a ação
de desarmonia, que eu pratico, ponho em prática essa ação, eu já crio a desarmonia. Nós tendemos a querer pensar, acreditar que basta eu pedir perdão por aquilo que eu pratiquei, está quitado com a lei de Deus. Seria injusto, seria muito fácil para nós isso, se fosse verdade. Se eu tenho um pensamento desequilibrante, basta eu ter um pensamento equilibrante. Aí sim, correto, perfeito. Mas se eu pratiquei o desequilíbrio, aí eu tenho que praticar o equilíbrio. Senão não há justiça. Então, eu preciso, por isso que ele está falando, quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Ou seja, não adianta correr no seu quarto, pedir perdão, pagar promessa, não. Se você desatou um laço que não era para desatar, você vai lá e ata o laço. Se você roubou, devolve. Se você lesou com recompensa, ou seja, vai ter que trabalhar exatamente naquilo que provocou o desequilíbrio, nessa ou em qualquer outras existências de nossas vidas. E isso não é castigo de Deus, isso é lei, é justiça, né? Cobrar de mim, do autor, cobrar do autor do erro a reparação. O que não é justiça é o cobrar de pessoas que não são autores do erro a reparação daqueles que praticaram, tá certo? Então isso é justiça. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, ego, porque ele deu eu em minúsculo e entre aspas. Então ele algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. É verdade. Quando eu lesar o Pai não tem sentido, porque Deus não é lesável, né? Então eu não tenho como acrescentar algo a Deus ou tirar algo de Deus. Eu não tenho como ferir a Deus. Então, quem lesa as leis de equilíbrio, de harmonia no universo, algema o seu próprio eu aos resultados da ação infeliz. Ou seja, eu tenho várias reencarnações, cada reencarnação eu tenho um nome. Mas vamos supor que nessa reencarnação agora, como Guto, eu vou ferir o equilíbrio, a harmonia da vida. De alguma maneira, por exemplo, então, eu vou colocar dois exemplos. Um que eu vou ferir a mim mesmo e outro que eu vou ferir ao próximo. Então eu vou me ferir. Eu uso droga. Eu me vicio na droga. Eu quebrei o equilíbrio que é a minha existência. Eu feri, abri diversos buracos ao meu perispírito e feri, digamos assim, desgastei diversos chakras do meu corpo. Eu, Guto, meu perispírito, está ferido agora por mim. Isso aqui significa, ele diz assim, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos, eu podia até dizer milênios, desatando esse grilhão. Então, a partir desse momento que eu feri, a minha consciência registrou que eu tomei uma atitude para ferir o meu equilíbrio, a minha harmonia, como Deus criou-me, eu posso também me ferir através de um ódio, de uma raiva, de uma vingança terrível. Aí eu firo também a mim mesmo. O eu meu, a minha consciência, registra aquilo e fico marcado. Por quanto tempo eu vou levar para voltar enquanto eu não reparar, não colocar em ordem? Pode passar centenas e centenas de anos. Eu vou me lembrar, não da cena, porque aí eu posso reencarnar de novo, não tem como lembrar da cena, a não ser que eu faça uma TVP, aí, uma terapia de vidas passadas.
Aí eu volto lá e vou lembrar exatamente onde a personalidade, o Guto feriu. Tá certo? O espírito que estava naquele corpo, na época que tinha o nome de Guto, causou o prejuízo a ele próprio com a droga. Aí eu já estou em outras existências e eu tenho o nome de Emanuel. Tem nada a ver. Lá naquela existência, eu ainda estou sofrendo consequências do erro que eu cometi como Guto. Eu marquei minha consciência. E eu vou reparar lá como Emanuel. Então, veja que eu carrego isso comigo. A consciência registra. A consciência é atemporal. Não tem problema se você não fizer nessa, na outra. Um dia você vai ter que fazer. Quanto mais tempo passa, é pior. Tá certo? Agora eu também posso ferir o equilíbrio da natureza prejudicando outros seres. Né? Eu posso, por exemplo, fazer uma maldade. Eu posso matar um animal. Porque eu acho que me deu vontade, maldade. Eu fui lá e matei aquele animal. Naquele momento que o Guto feriu o equilíbrio, as criações de Deus, tudo tem um objetivo. Nada é por nada, e não sou eu que decido se o animal deveria estar ali, não deveria estar ali, isso, aquilo. Eu vou lá e mato o animal. Eu achei que ele está errado ali. Então, eu registro isso na minha consciência. O eu meu, o Guto, registra isso sobre o nome de culpa. Eu registro uma culpa, porque eu acabei de fazer algo que não deveria ter sido feito. Com a culpa, eu abro, né, na minha consciência, uma porta para ser lembrado o tempo todo. É uma janela que eu vou ficar transitando nela em outras existências. Em outras existências, eu não corrijo nessa, não estou nem aí, mas em outras existências, eu começo a sentir culpa. Mas culpa de quê? Eu não sei. Eu sinto uma culpa. Eu posso dizer assim, não, eu não sinto culpa, porque eu não teria o registro da culpa. Eu diria assim, tem hora eu sinto medo. Tá certo? Porque a culpa, ela pode se apresentar de diversas formas. Eu sinto insegurança muito grande. Eu me tornei uma pessoa extremamente tímida. Eu me sinto inferior às pessoas. Eu me sinto... eu tenho pesadelos terríveis. Então, por quê? Porque eu trago a culpa de ter cometido uma desarmonia em outra existência. Como eu não lembro o que é que eu fiz, eu não sei que é uma culpa. Eu sei que é um sentimento que me provoca inferioridade, como se alguém olhando para mim estivesse enxergando em mim um erro que eu não sei qual é. Eu não sei por que eu acho que as pessoas me veem como se eu fosse alguém inferior. É um sentimento que eu relaciono ao que eu verdadeiramente sinto. Por isso que eu preciso de um terapeuta, um profissional, para ele descobrir exatamente o que está por trás desse pano. Medo, insegurança, ou eu posso até mesmo uso de drogas, álcool. Lógico que por um animal eu estou exagerando aqui, né? Mas eu posso trazer uma culpa tão grande de outra existência que nessa que eu coloco em prática, eu não conseguindo saber o que é, e vindo aquele chamado tão grande, eu posso tentar ludibriar. Eu experimento um dia que eu estou muito atacado dessa culpa, eu tomo uma cerveja e percebo que aquilo passa. E começo a beber. E aquilo vai, toda vez que eu bebo, aquela sensação horrível que me ataca, dependendo do dia, do horário, da época, eu não sei o que aconteceu, vamos supor que foi um período em julho, um acontecimento em julho, em que eu participei da matança de milhares de pessoas, matei crianças, morri, né? Aí chega mais ou menos no período de julho, eu começo a ter aquela sensação estranha em mim, eu parto para droga, para bebida, e percebo que aquilo me alivia. Aquilo provoca um vício, ou eu caí dentro do vício.
A autossabotagem é uma das também. Sim, como se eu, toda vez que vou caminhar, eu viesse um sentimento de que eu não mereço melhorar de vida, caminhar, crescer. Eu sinto isso. Mas eu descrevo isso como quase que um medo de caminhar, de evoluir, de crescer, de melhorar. Por causa da culpa, que eu ainda não sei identificar de onde ela vem. Por exemplo, muitas pessoas têm uma certa restrição com o dinheiro, né? A gente sabe disso, que é medo, literalmente, de ter dinheiro, porque já teve e já cometeu graves erros no passado. Erro com outros, erro consigo mesmo. E sabe que o dinheiro é essa coisa muito fácil de se cometer erro. Então, nós temos algumas restrições em relação ao dinheiro. Temos medo de tê-lo. Temos medo de ter poder, temos medo de ter tudo aquilo que torne-se um instrumento de erros graves. É natural que quem já passou por esses, em outras existências, essas experiências e tenham falhado nelas, carregam intenso pavor disso. E às vezes, por estes medos exagerados, porque não é bom, tá? Vamos aqui pensar o seguinte: todo erro vem para um princípio de aprendermos e fazermos o certo, e não para nos autopunirmos, porque Deus não pune. Então, quando eu entendo que eu não soube administrar o dinheiro em outra existência, ou que eu, pelo dinheiro, roubei, trapaceei, enganei muita gente, dei prejuízo a muita gente, e agora eu não quero mais me envolver com dinheiro, eu só tenho que tomar cuidado que eu não deveria criar uma ideia de que eu não posso me envolver com o dinheiro como se fosse algo amaldiçoado, mas que eu tenho que ter mais cuidado ao me envolver com o dinheiro, porque eu preciso do contato com o dinheiro para aprender e não me autopunir. Há pessoas que pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela falta de autoestima, ela se autopune demais. E aí ela quer por toda maneira ficar longe do dinheiro. E isso não tem necessidade, né? O que ela tem que aprender é lidar com o dinheiro. É uma coisa diferente da outra. Mas nós vamos ver na próxima lição, inclusive, isso aí, chamado bem externos. Tá? Então, criou igualmente. Então, quando você lesa o pai, você algema seu próprio eu. Você algema a sua personalidade àquilo. Porque o que define o Guto? É a minha personalidade atual. Minha personalidade. Meu personagem. Né? Eu, em outra vida, não era Guto. Eu talvez tinha outras manias. Tive direitos de externar outros gostos. Dessa vida eu estou externando outros gostos. Então dá a impressão até que às vezes não é nem a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa, é o mesmo espírito reencarnando diversas vezes em locais diferentes, sofrendo influências diferentes, educação, cultura, mas é o mesmo espírito. Então, por que algema? Porque uma prática que eu fiz indevidamente, quebrando a harmonia do universo, eu fotografo aquilo, a minha consciência. Ninguém nem precisa saber, tá? Eu podia ter matado esse animal e ninguém ficou sabendo, mas eu sei. E a atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Eu acho que até 90% da humanidade é tudo, nós estamos aqui para reparar, de alguma maneira, não tem como. Depois de haverem separado, o que Deus juntou, ou seja, nós desarmonizamos algo, quebramos a harmonia de algo, ferimos algo, e aí retornamos
Provavelmente não enxergamos isso enquanto estávamos lá, quando fizemos, porque sempre nós somos aquele orgulho, né? Eu fiz e tenho minhas explicações e faria de novo e tudo mais, só vou ver o que eu fiz depois que eu morro, aí eu volto e tento reparar o que aconteceu. Então todos nós estamos assim, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Porque tudo é para o bem. Na visão divina, tudo concorre ao bem. Tudo promove evolução. Por isso é que nós não podemos ferir isso. Ferir não é ferir o mal aqui só, aqui fora. Ferir também a nós. Nos permitirmos ser feridos pelo nosso entendimento. Como assim? Por exemplo, às vezes eu estou vivendo uma situação difícil. É importante que aquela situação foi criada, é importante eu entender que ela foi criada por mim, mas aí alguém vai falar, mas Deus permitiu. Sim, Deus permitiu devido ao seu livre-arbítrio. É mais ou menos assim, você foi recolhendo lixo, Deus não proibiu, ninguém veio, não veio um anjo aí e tomou o lixo e saiu correndo para você não levar para sua casa. Você foi botando lixo dentro da sua casa, não foi botando? Agora você não consegue sair de dentro da sua casa. Agora está cercado de lixo. Quem criou a situação? Foi você. Você que saiu catando lixo. Entendeu? Deus mandou aviso, mandou por um, mandou por outro, mandou por outro, mandou por outro, mandou por outro. Você não quis tirar os lixos e continuou catando lixo. Cada lixo para você tinha uma utilidade, tinha uma coisa. Foi catando lixo, foi catando. Agora você não consegue sair de dentro da sua casa, não consegue comer, não consegue. Tá preso dentro da sua casa. Você precisa pedir ajuda. Tá certo? Então essa é a situação da nossa vida. Será que nós não estamos criando uma situação na nossa vida? E aí então, agora eu fazendo isso, eu fui quebrando uma harmonia. E a cada harmonia que eu fui quebrando, eu fui criando em torno de mim uma consequência. Eu me fechei, tornei um lixeiro, minha casa virou um lixeiro. Pronto, virou um lixeiro. Quem tem responsabilidade por isso? O demônio? Deus? Não, ninguém, sou eu mesmo. Agora eu preciso reparar. Né? Eu preciso reparar. Eu não estava morando numa casa de lixo. Então eu vou ter que me libertar do lixo. Restabelecer. E para isso, eu vou ter que... Eu tinha um motivo para trazer o lixo. Eu vou ter que vencer este motivo, essa relação que eu tinha para devolver o lixo que estava na minha casa, para o lixo. Pronto, simples. Tá? Então, o que é a providência estabeleceu para o bem. Ela deixou... Aí quando você tiver lotado de lixo na sua casa, você vai dizer, mas como que Deus deixou? Como o meu anjo da guarda deixou? Como os espíritos bons deixaram? Como... Gente, quando a gente está cercado de lixo, porque nós recolhemos o lixo, isso é providência de Deus. O lixo que ali está, que hoje eu não vejo, que eu não posso ficar com ele, eu só consegui ver porque eu pude ficar com ele. Se Deus agisse contrário à minha vontade, eu pego um lixo, coloco em casa, quando amanhecesse no outro dia, Deus tirou o lixo e jogou fora. Aí eu ia catar outro lixo. Deus fez com que eu criasse, permitiu, a misericórdia de Deus é permitir que a minha livre escolha criasse um ambiente onde eu aprenderia com o próprio ambiente que eu criei a não querer mais aquele tipo de ambiente. E eu mesmo agora vou fazer a limpeza do meu lar, do mesmo jeito que eu fiz, colocando o lixo dentro dele. Então, a providência estabelece o bem. O que ele está falando assim, ó, não separa isso, ou seja, não olha para o lixo que você catou e se revolta com Deus. É isso que ele está falando. Tudo está certo. O lixo na sua casa. Quando você catou lixo, não estava errado? Não estava, está certo. Você precisava do lixo, você pegou. Agora que o lixo está lotado na sua casa, está errado? Não está. É você que colocou. Se não quer, tira. Mas sem culpar a Deus, sem se revoltar contra Deus. Por quê? Por tudo que acontece na sua vida.
É isso que ele está falando. Não separa aquilo que Deus ajuntou, né? Deus juntou você, o lixo, para que você entendesse, permitiu que você juntasse com o lixo, para que você entendesse que não precisa do lixo. O que nós fazemos hoje é, ao invés de nós entrarmos nessa percepção de consciência e dizer assim, não, gente, eu não quero mais uma vida assim, não, eu não quero mais passar por isso, não, e entender o que está fazendo eu me encontrar com determinadas situações que eu não quero mais viver, eu às vezes me revolto com Deus, dizendo que ele é culpado disso. Algumas religiões culpam o diabo, aí eu fico mais revoltado ainda. Porque imagina que eu estou passando uma situação difícil na minha vida e alguém fala, é o diabo que está fazendo isso. Aí eu saio dali mais bravo com Deus, porque onde que está Deus nessa história? Eu posso entender que o diabo não me quer bem e Deus não me ama, não? Né? Não tem força suficiente para me livrar das coisas do diabo? Também não vai resolver. O que ele está dizendo é simples. Tudo que está acontecendo, desde bom até as piores coisas que estão acontecendo na sua vida, elas estão acontecendo porque a providência providenciou para o bem, para o melhor. Enxergue a situação, o nosso papel é enxergar e entender a situação, por mais terrível que ela seja, em algo bom na sua vida. Quando você entender isso, você está em paz com Deus. Compreenderam? E não se revolta com Deus. Porque o que ele juntou, que a gente não pode separar. O que é que ele juntou para o bem? Juntou eu com o bem, não é? Olha, com a bondade, ele colocou eu dentro da sala de aula, que eu digo que é o inferno da minha vida, porque eu criei. Ele juntou eu com esse aprendizado, com essa experiência. Então, eu não tenho que desunir isso, eu tenho que compreender isso, eu não tenho que brigar contra isso, eu não tenho que fugir disso, eu compreendo e resolvo o problema. Do jeito que eu tomei decisão para criar o problema, eu vou tomar uma decisão para desfazer-me do problema. Aí eu estou aprendendo. Tá certo? Bom, essa é uma explicação. Agora a explicação um pouco mais complicada, mas também muito importante, é na psicologia transpessoal, é importante que a gente saiba que o espírito e o corpo é um casamento. Deus une o espírito à matéria, ao corpo, para formar uma personalidade. Essa união não pode ser desfeita pelo homem. Compreender? Ou seja, eu tenho que usar, o espírito tem que usar o corpo, a personalidade, para evoluir, para crescer, para entender, passar pelas experiências e levar essas experiências para o meu espírito desenvolver. Eu não posso fazer essa separação em hipótese alguma. O que nós estamos fazendo quando eu venho, reencarno na Terra, é separar a minha vida, a minha personalidade, quebra isso dizendo que ela não tem nada a ver com o espírito e que eu tenho que viver minha vida na Terra. Eu faço um divórcio e passo uma vida divorciada de Deus, dos meus princípios, da minha evolução, do meu espírito, vivendo apenas os sentidos do corpo, da minha personalidade, do meu ego. Então eu não posso me divorciar, eu sou um só. Deus uniu para o bem, a providência divina fez isso, para o bem, e esse amor, e por amor, eu estou unido, o meu espírito está unido ao meu corpo por amor, para a minha própria evolução.
Mas existe um antagonista que é o meu ego. E ele acredita que eu posso viver, o Guto pode viver uma vida sem o espírito, sem evolução, sem nada disso. E que eu posso viver uma vida apenas de sentido, de instintos e pronto, prazeres na vida. Então eu posso me divorciar no caminho. Mas não foi assim desde o princípio. Lembra na Bíblia ele fala assim, mas isso não foi assim desde o princípio. Foi unido o espírito ao corpo desde o princípio, para que o corpo fosse o instrumento do espírito. Mas a dureza do nosso coração, a dureza do ego, que não aceita negociar, não aceita debater, não aceita isso, não aceita ceder à vontade do espírito, que é usar o corpo nesse mundo para evoluir, separou. E aí então criou quase que duas personalidades, duas partes. Eu, Guto, gosto disso, e o meu espírito. Quando na verdade nós somos um só. Quem está separando isso somos nós. Quanto mais eu evoluir, quanto mais eu desenvolver o meu ego, mais forte ele ficará. Menos estarei convivendo com o meu espírito. Quanto mais eu desenvolver a minha espiritualidade, mais forte ela será e menos necessidade ela vai ter do meu ego. Eu posso habitar meu corpo, estar habitando meu corpo, mas ser uma pessoa totalmente espiritualizada, porque eu não preciso de absolutamente quase nada do meu ego. E quando eu preciso do meu ego, eu já o controlo e já o domino. Eu preciso dele, ponho ele para agir e já, obrigado, pronto, acabou. Eu domino ele. Tá certo? Então, tudo que existe é para o bem. Continuamos, prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, é o que a gente mais vê, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrima. Então, olha, o justo juiz mostra para nós exatamente o que é o nosso dever, a obrigação e a fuga. A obrigação e a fuga. Nós podemos dizer que o nosso ego é tudo que vem dele é fuga. Tudo que vem do ego é fuga. O nosso maior adversário espiritual é o nosso ego, porque ele é totalmente material. O nosso ego acredita que essa existência é a única e que eu sou o Guto e sempre serei Guto. O dia que eu morrer, o Guto morre. Tecnicamente, o ego dá certo, porque o que vai sobreviver não é o Guto, mas também o Guto. É o espírito que teve várias reencarnações, Antônio João Pereira Guto, esse sobrevive. O Guto morre. Tecnicamente, o ego não está totalmente errado. Nesse desespero que ele tem de saber que ele não volta mais, porque não terá mais a mesma forma física, não terá mais o mesmo corpo, não terá essa força dessa visão que ele tem dessa personalidade, ele tenta usar do corpo para viver essa vida o máximo que ele puder, porque ele não acredita na outra, no amanhã, no depois. É natural essa luta titânica nossa. Então nós temos uma parte nossa que duvida que existe um amanhã e vamos viver hoje. E tem uma parte que só enxerga muito mais o amanhã, que o hoje só existe porque tem uma necessidade de evoluir e aprender a viver o amanhã. Que coisa! Então essa digamos assim, essa antagonismo, essa luta é gigantesca dentro de nós. Terminamos a nossa lição de número 64, não perturbeis.